Fala pessoal, nosso câmbio hoje na casa de 5,08, equiparado com o euro. O euro ali também junto, um por um com o dólar. Que interessante, quem diria? Dólar se valorizando no mundo. Pessoal, dois pontos que hoje inflamam a internet e tudo que envolve principalmente o Brasil. A entrevista do Bolsonaro ontem na TV Globo. Eu confesso a vocês que eu não assisti ao vivo essa entrevista. Eu estava em aula e não podia de forma alguma perder minha aula para ver essa entrevista. Na verdade, eu não estava com vontade de assistir essa entrevista, porque eu sabia que ia passar um pouco de nervoso, porque eu tinha já a percepção de que a coisa seria um ataque ou algo que não seria legítimo do ponto de vista de uma entrevista. Seria assim algo quase que pessoal, você partindo para uma conversa de confronto com seu inimigo, né? E isso é muito ruim quando você vai para algum momento em que você tem esse já pré-estabelecido um lado ou uma posição. Isso é péssimo, é a pior coisa que existe. Eu hoje já sou um senhor, já tenho mais de 50 anos, não parece, mas já tenho mais de 50 anos. E eu já passei, já tive alguns processos, já tive alguns inimigos, já tive alguns problemas que inclusive eu tive que ir com processos ao judiciário e sentei de frente com pessoas para discutir questões e uma briga ali de frente de um juiz. E eu percebi dentro dessas, não muitas, mas algumas brigas que eu tive, né, dentro do judiciário ou dentro do embate com uma pessoa num processo, que quando você já chega ali praticamente com ódio da pessoa, você chega ali totalmente focado num processo sem ter a tranquilidade de respirar, de procurar entender o outro lado, ou quem sabe sem estar discutindo, somente vendo os meus interesses. Foi tudo muito ruim, né? Você não enxerga muita coisa quando você faz isso, mas quando você vai tranquilo, quando você vai de forma mais à vontade, eu percebi que as coisas fluíam melhor. Isso não quer dizer que eu ganharia o processo, mas que pelo menos fosse uma coisa mais humana, mais natural. O que nós vimos ontem, e eu pude hoje rever todo o processo e analisar e ouvir, foi algo assim, um tanto quanto agressivo, desnecessário. Mas parece-me que havia um papel ali, né? Tentar desestabilizar, quem sabe, ou derrubar a credibilidade, ou criar uma narrativa para um processo futuro. A gente não vai saber ao certo, mas um homem com experiência de 30 anos de trabalho, como é William Bonner e a Renata também, é estranho você imaginar que essas pessoas que estão ali dia a dia repetindo o seu trabalho, eu trabalho na minha função há mais de 30 anos também, esperava-se pouco mais dessas pessoas, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas foram para a entrevista não com a mente, não com a questão aberta, mas muito com o fígado. Bolsonaro deve fazer muito mal a essas pessoas, ou deve ter outras coisas muito mais assim escondida que a gente não pode nem conseguir imaginar ou visualizar, porque não é possível que um homem com tanta experiência, um homem que a gente entendia antigamente que era capaz, parecer um ativista, uma espécie de guerrilheiro ali, atacando e já levando a pergunta e a resposta junto. E o Bolsonaro até que, de certa forma, estava tranquilo, né? Porque eu não sei como é que a gente lidaria com uma situação daquela. De qualquer forma, aconteceu isso e nós não sabemos, esse campo está aberto, as eleições brasileiras estão abertas, mas o que é muito ruim de ver é que existe uma fissura, existe um lado que não quer mudar. E o Brasil está caminhando bem na economia, está quase para entrar na OCDE, o país tem chance de crescer. E por que esse pessoal não vê nada de interessante no governo? Sempre é o mais e despiora. Isso é impossível de imaginar que alguém seja tão ineficiente assim. O governo não pode ser tão ineficiente assim. Alguma coisa ele tem que fazer de bom. Nada, o governo não faz nada de bom, porque eles nunca têm nada de bom para falar do governo. E óbvio que o governo tem um timaço, a começar pelo ministro da Economia. E a outra questão de hoje é o Alexandre de Moraes, que diretamente já foi pegar os
telefones e bloqueou a conta dos empresários que estavam falando no WhatsApp. Imagina agora, você e eu temos uma conta no WhatsApp com uns amigos ali e alguém fala uma bobeira, o seu celular pode ser grampeado, ou não, grampeado pode ser tomado, tirado, a sua conta pode ser bloqueada, sem antes investigar nada, simplesmente vamos fechar a conta em período de eleição. Por que não entra para um processo normal? É uma arbitrariedade total. E eles estão falando que isso aí, eles estão defendendo a democracia. Até quando o Brasil vai tolerar essas atitudes do Alexandre de Moraes? Até quando isso será possível acontecer? Quer dizer, está todo mundo sujeito a ele destruir sua vida simplesmente com uma canetada. E ele fica ali com aquele ar totalmente arrogante. Quer dizer, é um absurdo. Se eles fazem isso com um empresário que ganha bilhões e que tem advogados, melhores advogados do Brasil, o que ele pode fazer com um cidadão comum? Imagina só, se você um dia encostar no carro do Alexandre de Moraes ou de um filho dele na rua, você vai ser preso, você vai ter que dar um carro novo para essa pessoa, porque afinal de contas é o filho ou parente ou um amigo do Alexandre de Moraes. A arbitrariedade do judiciário é de se espantar no Brasil. Não há justiça, né? Existe uma passagem, e eu quero até citar a Bíblia, que aqueles têm sede e fome de justiça. As pessoas têm sede e fome muitas vezes de ver as coisas certas. E quando a gente começa a ver as coisas indo para um lado que não estão corretas, dá uma sensação, dá um enjoo, embrulha o estômago quando a gente percebe a injustiça. E o Brasil, um lado do Brasil, está vivendo dentro da injustiça cometido pelos que deveriam praticar a justiça. Isso é terrível. O país está se revoltando, há um sentimento muito ruim para o Brasil. E olha, a nossa saída no Brasil é somente vindo do alto, porque vindo da justiça e daquele pessoal, simplesmente no way, não tem como. As eleições estão aí. Se você tem condições, peça a Deus, fale, vote, mas não vamos botar mais lenha na fogueira. O negócio é tentar a coisa da forma mais pacífica possível, porque durante que a gente viu uma emissora de poder como a Globo, com pessoas experientes, estão desequilibradas, e um juiz ou um ministro do STF desequilibrado, parecendo quem? Um justiceiro da madrugada. Essas coisas não estão certas. Se inscreva no nosso canal, siga o nosso dia a dia. Valeu!